Bora lá, galera, bora acompanhar mais um debate aqui do empate do jogo do Flamengo contra o Madureira. O jogo foi em Cariacica, Espírito Santo. Não saiu gol nessa partida, 0-0. O que chamou a atenção foi o Marinho jogando de lateral esquerdo. Ele teve que substituir o Ayrton Lucas, né? E, e acabou que o Marinho não conseguiu sair muito bem, né? O Marinho, quando tem que sair da zona dele de conforto, ele não consegue jogar. O Marinho, deu pra perceber que até a lateral pra ele é um pouco difícil pra poder cobrar, né? Ele não consegue, ele não tem aquele caguete do jogador de pegar e bater um lateral. Parece que um jogador que nunca bateu lateral na vida, entendeu? E o Marinho, né, não tem conseguido aproveitar as oportunidades que tem tido no Flamengo, assim também como o Mateusão. Mateusão também entrou no lugar do Pedro, não conseguiu aproveitar, né? O que me chama a atenção um pouquinho no Pedro, que o Pedro ele cansa bastante quando chega no segundo tempo. É um jogador que, além de não ter aquele aquele poder todo físico, né, igual o Gabigol tem, né? Ele no segundo tempo acaba cansando, né? Isso daí acaba complicando um pouquinho o Pedro, né? Vamos esperar no resto da temporada para ver que o jogador consegue pegar um preparo físico melhor para poder aguentar 90 minutos aí de jogo de intensidade, galera. E bora acompanhar aqui mais um Sport Center falando tudo dessa partida. Madureira 0, Flamengo 0. Torcida, enfim, o Flamengo parece que o jogo do Flamengo flui, né, mais facilmente dentro da sua casa e talvez, né, no jogo seguinte, que é um jogo que não é mando do Flamengo, tem que se entender aonde será esse jogo, porque o Madureira, por exemplo, era o mando de campo era do Madureira e o Madureira manda o jogo para o Espírito Santo. Isso para um time é complicado, porque tem o desgaste da viagem, enfim, um gramado diferente, o lugar que o jogador dorme é um hotel diferente do que eles estão acostumados, e é isso para uma preparação para Palmeiras, para Flamengo, para o Flamengo ir para o Mundial, isso tem um desgaste extra. Então, eu acho que o Flamengo vem no Maracanã com o seu time principal, com alguns ajustes, e talvez aí no jogo seguinte o Vitor pense em poupar alguns jogadores que, teoricamente, vão estar um pouco mais cansados. E é hora de fazer testes também, né, André? Sim. Embora ele tenha ali a sua espinha dorsal definida de time, tá, o Fábio pontuou desde o início a questão do Marinho, mas se eventualmente ele também não tiver a peça ali de substituição, ele precisa ter alguém Sim. ali que possa suprir essa necessidade. Então, é o momento dele pensar quem no elenco também pode ser um substituto improviso. A explicação dele é: estamos condicionados porque o Felipe Luiz está fora. Se trata de um jogador, né, no principal elenco de futebol da América do Sul, um elenco valiosíssimo. Nesse momento não deu ao seu treinador um jogador para ele poder escalar numa situação como essa, um jogador que tivesse familiaridade com a função, e aí, no caso de hoje, o Marinho é que passou por essa experiência. Né? O jogador tem absoluto direito de não se sentir confortável, mas numa situação como a que se apresentou, entra, tenta fazer o melhor, depois internamente, a depender do nível de diálogo que a comissão técnica permite, e essa é uma comissão técnica, de acordo com o que a gente ouviu no trabalho do Corinthians, não é uma comissão que conversa muito, que chega aqui e pergunta, mas o fato de ter agido assim quando trabalhou num clube não significa que as coisas serão exatamente iguais em outro clube, né? É óbvio, e existe a inteligência dos profissionais, das pessoas, né, para entender cada situação, mas é só uma informação. Jogadores do Corinthians sempre disseram que durante o trabalho, durante a semana, o Vitor Pereira não é um treinador que pergunta muito, que consulta jogadores, não se você joga ou se não joga, joga aquele ou não, mas se sente bem, se não se sente, o que prefere, o que não prefere, coisas que são normais. Ele é um treinador mais reservado e é assim que ele trabalha. Não existe certo e errado, assim, linhas muito rígidas a respeito disso. Mas o que me chama a atenção é assim, é claro que o Flamengo deveria ter ganhado o jogo, é claro que o Flamengo deveria ter chegado muito perto de ganhar o jogo, mesmo que não tivesse vencido, porque o futebol tem noites como essa. Mas, no final das contas, não há dúvida sobre o time que tentou mais. Evidentemente, o que teve a bola, essa é uma questão de estatística, está lá, é um fato. Mas, né, foi pouco. Foi pouco. E esse é o segundo jogo desse time. O Vitor tem... A mudança que ele fez na maneira de jogar em relação ao que o Flamengo tinha no final do ano passado com o Dorival Júnior, é que não existe mais o losango, ou o diamante, como queiram, né, que o Dorival criou para tirar o melhor dos seus jogadores e para permitir que Pedro e Gabriel formassem uma dupla de ataque.
exigindo sacrifícios, entre aspas, defensivos de todos esses jogadores, porque senão, sem essas compensações, o sistema não daria certo contra adversários mais poderosos. E, para mim, uma das questões que estão postas agora é como o time joga num 4-4-2 mais rígido, talvez até, a gente falou sobre isso no linha de passe, de fato é quase um 4-2-2-2. Sim. As laterais do campo estão entregues a 2 meias, o Arrascaeta e o Everton Ribeiro, quando o Flamengo não tem a bola e precisa recuperá-la. Contra o Palmeiras isso será suficiente? Obviamente não. Contra times fortes na Libertadores será suficiente? Obviamente não. Esses 2 jogadores, eles ou vão precisar ter ajuda ou o Flamengo vai precisar marcar de outra maneira. E essa é uma das questões que estão postas na montagem desse time da forma como o Vitor quer. Eu me surpreenderia se ele escalasse o Losango. Ele, quando era técnico do Corinthians, enfrentou várias vezes o Flamengo, nem todas, né? O Flamengo tinha esse sistema, porque o Flamengo mudou muito ao longo do ano passado. Mas na parte final, Copa do Brasil, ele falava nas entrevistas que o Flamengo tinha dificuldade de marcação pelos lados, porque esse sistema torna o time muito centralizado. Sim. Ele não quer, é até uma questão de coerência, né? Então, se você fez uma crítica como adversário àquele sistema, porque essa é uma dificuldade que times que jogam assim quase sempre apresentam, você não pode incorrer no mesmo problema. Então, ele vai ter que resolver uma série de coisas. O problema de hoje foi a falta de volume ofensivo e, evidentemente, a falta de mais capricho na finalização. O Flamengo teve hoje, assim, para chamar um pouco a atenção, né? Porque é da minha posição também, né, Glau? Teve a dupla de zaga considerada titular, então o Léo Pereira volta. A volta do Léo é importante, porque é um perna esquerda, e aí você coloca o Davi na posição que ele mais gosta, que é como zagueiro central. Então, essa deve ser a zaga que vai enfrentar o Palmeiras, deve iniciar também o Mundial, porque você tem o Léo, que terminou o ano muito bem, um zagueiro de perna esquerda, e aí você coloca o Davi na posição que ele mais se sente confortável também. Então, é uma retomada ali da posição, né? Já que no primeiro jogo o Fabrício Bruno, que foi o titular. E também dar os parabéns para a torcida do Flamengo, né, Glau? Que eu preciso falar, assim. Porque a gente conhece a paixão do torcedor, né? O Flamengo, em todo lugar que vai no Brasil, ele leva uma massa. Mas, assim, a primeira vez que eu escutei o valor do ingresso, né, R$400, eu achei que eu estava enganado. Eu falei, não, tem alguma coisa assim. Mas realmente foi o preço cobrado. E isso talvez tenha muito reflexo, porque as pessoas que mandam o jogo para lá sabem que o Flamengo talvez não vá jogar muito, que todo mundo tem o anseio de ver esses jogadores do Flamengo pelo menos uma vez, 2 vezes no ano. Eu acho exagerado demais um jogo de Campeonato Carioca, que muita gente fala que não tem valor nenhum você cobrar R$400 de um ingresso, claro. R$200 de meia entrada, R$400 é 1/3 de um salário mínimo, né? Então, assim, não vou entrar nessa discussão, mas, enfim, eu só dou os parabéns à torcida do Flamengo, porque a gente sabe que o estádio estava cheio, que muita gente ali tirou realmente do que é necessário para passar o mês, para ver esses jogadores, para estar próximo, né, de atletas que são ídolos desses torcedores também, e com merecimento por tudo que conquistaram. Mas parabéns ao torcedor do Flamengo, que mesmo com ingresso a R$400, acabou quase que enchendo o estádio. Já aqui no Sport Center tem todo o pós-jogo também de Corinthians e Água Santa pelo Campeonato Paulista, aqui na sequência do nosso Sport Center. Vamos colocar na tela agora como é que terminou o Flamengo, a formação do Flamengo em campo no fim dessa partida aí contra o Madureira, já que a gente falava das modificações. O Marinho, então, aparecendo ali pela lateral, que era o que a gente conversava, e talvez o que mais chamou a atenção. Tem o Cebolinha, que entrou também, o Mateusão, que também entrou ali. Esse é o desenho, amigos, do Flamengo no fim da partida. Muito ofensivo, né? Muita gente perto da área. Isso. É uma situação muito circunstancial que serve para pouco tempo de jogos muito específicos, quando o Flamengo tem que correr mais riscos, eventualmente jogar com jogadores fora das suas posições, mas povoar e ir para uma pressão final. Isso acontece muito no futebol. Treinadores fazem isso com muita frequência, às vezes até com um pouco mais de arrojo, digamos assim. Grandes técnicos já em situações... O jogo de hoje não tinha nenhum caráter decisivo. Eu estou falando sobre situações em que o 0-0 significa eliminação, ou tem que fazer mais um gol de qualquer maneira. Já vimos aí treinadores absolutamente consagrados colocarem zagueiro para atuar lá na frente, para tentar a bola aérea, gol de cabeça, e 4, 5 atacantes. Isso aí é uma coisa comum, não é
não é um sinal de que o técnico não entende o elenco com o qual trabalha, não é uma demonstração de carência na montagem do elenco, o grupo de jogadores pensando em todos que estão disponíveis. É uma situação para hoje, para ver se o Flamengo ganhava o jogo. De novo, gente, não alteraria em muita coisa a análise sobre o desempenho coletivo do Flamengo. Se entrasse uma bola no final, nessa pressão e tal, não teria muita diferença naquilo que a gente tem de importante para falar sobre o jogo. Acho que não é característica do Flamengo, só isso, sabe? Assim, a entrevista foi cortada, né? Mas ele tava, o Vitor, ele fala isso. Não, é a bola na beirada e eu botei jogadores com estatura, o Mateusão, o Matheus França, aí empurro o Gabigol um pouco mais para dentro da área para tentar fazer esse gol. E eu concordo com o André, que é circunstancial, isso pode acontecer no final de partidas, mas não é a característica do Flamengo, né? Então, assim, o Flamengo é um time de posse de bola, de arrumação tática, o Flamengo constrói as suas jogadas com tranquilidade, entre aspas. Essa tranquilidade é produzida pela qualidade que os jogadores têm. Então, assim, não é uma característica do time. Você está empatando um jogo, seja ele qual for, e aí vamos levar tudo aquilo, né? A pré-temporada, algumas experiências, a molecada também tendo oportunidade, o Mateusão, o Matheus França, mas não é uma característica do time, né? Você pode logicamente fazer alterações, você mudar, né, trazer o Everton Cebolinha para o jogo, trazer o Marinho na beirada, né? A gente prefere o Marinho, né? Talvez por características lá na direita, mas isso sim, né? O Arrascaeta um pouco mais centralizado, você optar, que nem o que ele fez hoje, ele optou em tirar o Pedro, né? Então, assim, também me chama um pouco a atenção, porque se ele queria bola aérea, a gente sabe que o Gabigol é um jogador de movimentação, né? E aí o Gabigol gosta de sair da área, gosta de criar e tá tendo esse espaço no Flamengo, e aí ele tira o Pedro e mantém o Gabigol. Então, se você vem com o Cebolinha de um lado, se você tem o lateral, o Mateuzinho do outro, se você imagina que você, diante das dificuldades, você vai vencer o Madureira com a bola aérea, talvez seria interessante manter o Pedro em campo, porque é realmente a característica desse jogador. Mas são experiências e acabaram não dando certo no jogo de hoje, deram certo no jogo contra a Portuguesa. O importante é a gente perceber e ver evoluções nesse time do Flamengo conforme os jogos forem acontecendo. Mas o povo fala também, só recebemos aqui entre assuntos do momento no Twitter, aparece Marinho e aparece Vitor Pereira também. É isso. Mas é isso, Fica Blau. marcada essa principal mudança. Porque é isso, porque assim, você pode dar todas as explicações cabíveis, só que o torcedor do Flamengo, ele identifica essa mudança como algo que não deu certo, né? Então, assim, se em algum momento... Mudanças desse tipo, né? Isso. Se você, em algum momento, o Vitor Pereira pensar em trazer o Everton Ribeiro para o lado esquerdo, isso vai ser um choque para o torcedor. Especificamente, essa modificação é muito complexa. Porque isso foi o que o Paulo Souza fez e não foi uma vez só. Exatamente. Então é isso. O torcedor, ele identifica o que é bom e o que é ruim para o seu clube. Então, a memória do torcedor para o Marinho na ala esquerda, Everton Ribeiro pelo lado esquerdo, isso causa um pavor, né? Porque foi algo que não funcionou, que travou o Flamengo na temporada passada. Essa é a diferença. O Paulo Souza, ele insistiu com isso por muito tempo e só a demissão dele que fez isso ser modificado. O Vitor Pereira, a gente imagina que é inteligente o suficiente para entender que o Marinho na ala esquerda é uma circunstância que o Ayrton Lucas estava mal, que poderia ter um risco de lesão, e ele não tinha um outro jogador com a perna esquerda. E aí a gente pode entender um pouco mais isso, mas eu também particularmente entendo esse reflexo da rede social, porque é algo que trouxe muita dor de cabeça para o torcedor do Flamengo. Na tela para a gente a sequência do Flamengo, então, nesta temporada. Tem Nova Iguaçu pelo Campeonato Carioca, o Bangu também pelo Carioca. E aí, no dia 28, já tem o enfrentamento com o Palmeiras, Supercopa, jogo em Brasília. Esses dois próximos jogos pelo Carioca, o Vitor Pereira falou ali no pouquinho que a gente pôde acompanhar da entrevista coletiva dele, que deve levar a campo ainda os seus jogadores titulares, os principais aí, pensando muito, claro, né, amigos, nesse primeiro jogo de maior expressão, que é uma Supercopa, vale título contra um Palmeiras, enfim, algo que eu acho que também já começa a balizar um pouco o que vai ser o trabalho do Vitor Pereira nessa temporada, né? Claro. É um jogo legal. Nas últimas temporadas, essa ocasião ofereceu jogos de futebol de alto nível.
Não há nenhum motivo para a gente não imaginar que isso vai acontecer de novo, porque são duas das melhores equipes do Brasil. Mas uma está em início de trabalho e a outra está na sequência de um trabalho que, para os padrões aqui da América do Sul, especificamente os nossos, né, nós estamos falando praticamente de uma era. Outro dia eu falei aqui, né, essa palavra ela é muito usada. O cara fica 1 ano e meio na era fulano de tal. É forte, né? Calma, né? Era o Galhardo, né? Muitos anos no River. Eu não estou nem falando, evidentemente, dos senadores europeus, que são casos raros também, que ficaram décadas. É claro que não. Galera, é isso aí. Flamengo empatou 0-0. Flamengo jogou muito mal, né? Faltou pontaria para poder abrir o placar, né? O torcedor ficou meio preocupado pela alteração do Vitor Pereira, né? De ter colocado o Marinho como lateral esquerdo, mas era o jogador que tinha no momento para poder substituir o Ayrton Lucas, já que o Flamengo não tinha lateral esquerdo no banco de reserva, então a opção do Vitor Pereira era o Marinho pelo Marinho ser o canhoto, né? Por ele ser canhoto, o Vitor Pereira resolveu improvisar o Marinho, mas não é coisa que vai acontecer. Ele quer jogar um jogador de meio de campo como lateral esquerdo, não vai acontecer. Isso daí aconteceu lá atrás com o Paulo Souza, foi uma experiência muito ruim no Flamengo. O Vitor Pereira não vai fazer esse tipo de coisa no Flamengo, ficar mudando o jogador de posição. Uma coisa que ele pode fazer é variação tática, mais posicionamento no caso de um jogador de meia virar lateral, coisa que não vai acontecer. Eu não sei se foi uma coisa de improvisação, que foi o caso de hoje, né? O jogador Ayrton Lucas precisava ser substituído para evitar uma possível lesão. Então o Marinho foi a bola da vez, ele não tem que reclamar, é para ele pegar essa oportunidade e abraçar, né? Porque quem sabe ele não pode ser um coringa do Vitor Pereira. Para isso ele tem que entrar e tem que dar conta do recado, tem que jogar bem. Assim ele vai conseguir as oportunidades, né? Vai poder jogar, né, os jogos aí com a camisa do Flamengo. Ele não está conseguindo aproveitar muitas oportunidades. Desde quando ele chegou no Flamengo até agora não mostrou a que veio. Cebolinha até que teve uns jogos aí mediano no final do ano passado, mas esse ano também está tendo oportunidade, mas não conseguiu mostrar ainda muita coisa, né? Se esse ano ele não conseguir muito espaço no time do Flamengo, acredito que na próxima janela o Flamengo vai acabar negociando o jogador, né? Já que o jogador não tem conseguido aproveitar as oportunidades, né? Um jogador de peso, né? Chegou no Flamengo com muito peso, Cebolinha, jogador que jogou na seleção brasileira, mas no Flamengo ainda não conseguiu aproveitar as oportunidades. Galera, e coloca nos comentários aí o que vocês acharam desse empate do Flamengo. Será que o Flamengo jogou muito mal? Vitor Pereira mexeu mal no time? Coloca nos comentários a opinião de vocês aí, que é muito importante para o nosso canal, galera. E não esquece também, né? Você que está chegando aí, se inscreve no nosso canal se você não é inscrito. Deixe seu like também e ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal.